E para então darmos início a essa live, eu gostaria de pedir licença, né, para fazer uma fala que ela vai para além da nossa programação, quando a gente pensa nos acontecimentos com os nossos vizinhos, né, do Rio Grande do Sul, com essas pessoas que estão tão próximas, né, da gente, com algumas pessoas que também vieram de lá. E por ser uma live de formação e fala dos professores, da atuação dos professores, dessa vivência das crianças, de algumas coisas que em alguma medida poderão ser narradas, é que eu trago uma pequena apresentação, são 8 ou 9 slides, para a gente pensar neste momento através da arte, né? Como aquela que nos ajuda a falar várias vezes sobre o que nos toca, sobre aquilo que nos atravessa. Então, a live de hoje é, sim, sobre a educação infantil, sobre a leitura e a escrita, nessa relação com a arte. Então, fiz uma pequena apresentação, como uma forma também de pensar naquelas pessoas que, em alguma medida, ficaram ou estão sendo desapropriadas das suas casas, das suas cidades, daqueles lugares que habitavam, né? E, em alguma medida, elas também chegaram para a gente, né? E conversar, escutar essas pessoas, essas crianças, se a gente lembrar que hoje falaremos, né, sobretudo nessa relação com a educação infantil, ela se torna essencial. Então, que em alguma medida a gente possa escutar, possa conversar e perceber aquilo que pode ser narrado, né? E quando a gente narra, é aquilo que nos tocou, aquilo que nos afeta. Então, pensando nisso, é que eu trago aqui uma pequena citação que diz: não existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte. E não há forma mais segura de se unir a ele do que a arte. Então, Joan Goethe, ele traz essa citação de uma forma muito poética para a gente pensar que nós podemos nos expressar de diferentes formas, né? E a gente precisa de diferentes possibilidades, momentos e oferta, né, desses espaços para então pensarmos sobre aquilo que a gente vivencia, que nem sempre é tão... não nos afeta de forma carinhosa, mas de forma dura. E aí a gente precisa falar para sentir e ressignificar aquilo. Nesse sentido, eu trago aqui Mário Quintana e um trecho, né, bem pequenininho, deste livro, que fala da Rua dos Cataventos e outros poemas. O Mário Quintana, ele é de Alegrete, né? Ele fez uma descrição em 1984, e eu busquei aqui trazer alguns trechos, né, só para situar um pouquinho, que ele diz: eu nasci no rigor do inverno, temperatura 1 grau, e ainda por cima prematuramente, o que me deixava meio complexado, pois achava que não estava pronto. E aí, ao longo da escrita dele, ele vai dizendo o que é essa poesia, o que são essas palavras. E ele diz assim: poesia é insatisfação, um anseio de autossuperação. Um poeta satisfeito, ele não satisfaz. Outro momento da poesia é a busca da forma, não da forma, a dosagem das palavras. O que é luta amorosa com as palavras? E por essa luta amorosa com as palavras é que eu também escolhi aqui trechos, algumas imagens, né, da exposição Paraíso na Terra, Sebastião Salgado, que está acontecendo, né, em São Paulo, onde essa exposição ela destaca a harmonia e o respeito com os quais esses povos coexistem com o seu ambiente ao seu redor. E o Sebastião Salgado, ele diz que essa exposição ela marca meio século de influência do fotógrafo na conscientização ambiental. E ele diz assim: as sensações são quase indescritíveis. Para mim, esta é a última fronteira, um misterioso universo particular, onde a imensa força da natureza pode ser sentida como em lugar algum da Terra. E ele fala isso sobre a Amazônia. Então, ele traz esse tema Paraíso na Terra como uma oportunidade dos visitantes mergulharem nessa beleza que é incomparável da Amazônia,
mas também refletir sobre a importância de preservar o ecossistema vital. E em diálogo, né, com algumas imagens do Sebastião Salgado, eu trago um poema, né, do Mário Quintana como o início dessa conversa, da conversa dessa noite. E eu vou pedir licença para então fazer a leitura, ele é bem curtinho. Diz assim: para Diomélio Machado, e está no livro A Rua dos Cataventos, de Mário Quintana. Recordo ainda, e nada mais me importa, aqueles dias de uma luz tão mansa que me deixavam sempre de lembrança algum brinquedo novo à minha porta. Mas veio um vento de desesperança, soprando cinzas pela noite morta. E eu pendurei na galharia torta todos os meus brinquedos de criança. Estrada fora após seguir, mas aí, embora idade e senso, eu aparente, não vos iluda, o velho que aqui vai. Eu quero os meus brinquedos novamente. Sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia de repente. Então, com essa inspiração, com essas reflexões, é que eu convido vocês, né, a gente pensar sobre essas crianças, sobre essas linguagens, né, colocadas em diálogo, nos ajudam, né, a expressar nossos sentimentos, expressões e tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que nos atravessa. Sempre será em defesa da vida, né?